Boa noite, igreja. Sou o Daniel. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente está encerrando essa série Mulheres Notáveis. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre Lia, uma personagem do Antigo Testamento. Talvez para alguns com pouca relevância, uma personagem que não tem uma história contada de forma tão longa, nem tão dada tanta importância quanto alguns pensam, mas que com certeza nós temos muito a aprender hoje. E eu quero aproveitar o momento aqui, eu sei que já teve muitos avisos, mas só dar o recado, vocês devem ter visto que começou hoje o Integração. São 5 encontros para quem quer conhecer mais sobre o que nós cremos, nossos valores, a história da nossa igreja. Então, se você está chegando agora na igreja, está vindo de outra comunidade, ou de repente quer se batizar no próximo batismo que vai ser em agosto, ou está aqui faz tempo e quer realmente se reciclar, você ainda tem a chance de participar. Já começou hoje, mas você pode participar ainda da turma de quarta-feira, ou procurar o pessoal lá depois para ver se você ainda consegue fazer os próximos encontros, tá bom? Então, queria começar e queria que a gente baixasse a nossa cabeça e orasse para agradecer por esse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por poder estar aqui. Obrigado por podermos conversar sobre a Tua Palavra, Senhor. Eu te peço que cada coração esteja pronto para ouvir e receber do que o Espírito Santo quer falar hoje conosco. Então, permita que a Tua Palavra seja pregada e que o Teu povo esteja atento para Te escutar, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu vou trabalhar a história de Lia, que está lá em Gênesis, mas eu não vou ler a história completa. Então eu quero contar para vocês um pouquinho sobre quem é essa personagem, e daí a gente pode conversar um pouco sobre o que a gente tem a descobrir, a entender a partir da história dela. Então vamos começar falando sobre quem é Lia. Então Lia, ela era filha de Labão, dono de grandes terras, de grandes posses, de muitos animais, e um grande senhor ali que tinha muita influência na sua região. Mas ela é mais conhecida por ter se casado com Jacó. Jacó, que vocês devem saber, é aquele que também foi chamado Israel, ou seja, aquele que deu origem, através dos seus filhos, às 12 tribos que formariam a nação de Israel, que existe até hoje. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, que é quem Deus separa, Abraão, e diz: olha, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mandar, e eu faço uma promessa que de ti eu farei surgir um grande povo. E ele cumpre essa promessa a partir da descendência dele. De Isaac vem Jacó, e Jacó ele conhece Lia após ele fugir de um conflito com seu irmão. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele tem um conflito com Esaú, seu irmão. Ele foge e encontra da sua parentela o seu tio Labão, que tinha essa filha chamada Lia. Mas na verdade Jacó era apaixonado pela irmã de Lia, que se chamava Raquel. Lia era a irmã mais velha, Raquel a mais nova, mas que era a grande paixão daquele homem que se tornaria o marido de ambas. E através de uma enganação do seu pai, ela é inserida nesse casamento. Vocês sabem que naquela época existia a poligamia, e o que aconteceu na história de Lia. Veja se você acha que foi uma manobra legal do pai, gente boa dela, certo? Você está lá no seu canto, e aí chega um cara que se apaixona pela sua irmã. E aí ele diz para o seu pai: olha, eu amo tanto essa mulher que eu vou trabalhar 7 anos para que eu possa me casar com ela, para você. E aí o pai dela diz: beleza. Labão vai lá e fala: pois trabalhe 7 anos que eu lhe dou Raquel como minha esposa. E Jacó vai lá trabalhar arduamente, faz o sogro dele prosperar. E quando chega no dia do casamento, a noite de núpcias, lá no escuro, o Labão manda outra pessoa para dentro do quarto. Manda ali a irmã mais velha. E aí Jacó tem lá sua noite com ela, de repente de manhã ele se depara, toma um susto. Diabo é isso? É a mulher errada. E aí, imagine você, né? Você amar tanto uma pessoa e o seu sogro troca ela pela irmã ou pelo irmão dele, né? Acho que você ia ficar um pouquinho revoltado, né? E aí ele explica: não, mas é porque na nossa cultura é uma desonra para a família, a irmã mais nova se casar antes da mais velha, a mais velha tem prioridade, então faz o seguinte, caso com ela, mas aí você trabalha mais 7 anos, eu já lhe dou a minha outra filha como esposa. Aí você fica com as duas e você trabalha mais 7 anos para mim. Aí Jacó, beleza então, né? Vou fazer o quê, né? Então é muito legal você começar um casamento em que a pessoa que casa com você, ela pensa assim: fazer o quê, né? Não tem mais jeito mesmo, né?
Então você pode ver que provavelmente ela começou a vida assim com uma saúde mental muito boa e se sentindo o máximo, né, nesse casamento. E aí, eu quero trabalhar com vocês as áreas de luta que Lia enfrentou, seja as áreas de pecados que ela enfrentava, seja as áreas de pecados que ela via em pessoas ao seu redor e que ela precisava também lidar com isso. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de mulheres notáveis, né? E eu peço até perdão se eu tiver escolhido mal aqui o meu assunto, mas eu creio que não, porque eu creio que as pessoas mais notáveis que nós conhecemos, seja na nossa vida, ou seja na ficção, ou seja na palavra de Deus, nenhuma delas, exceto o próprio Senhor Jesus, era uma pessoa perfeita. Pelo contrário, nós aprendemos tanto com os acertos dela, como nós aprendemos com as suas áreas de luta. E é por isso que a gente vive em uma comunidade que também enfatiza isso, que a gente precisa ser capaz de abrir o nosso coração e ser vulnerável para falar das nossas falhas de caráter, dos nossos maus hábitos, dos nossos pecados. E ser capaz de, abrindo isso, começar o nosso processo de santificação ou de restauração. E Lia, como qualquer outra pessoa na Bíblia, a Bíblia, ao contrário talvez de outros livros mitológicos, né, que contam grandes lendas de grandes heróis, ela não esconde as falhas e as lutas de quem ela retrata, ela escancara essas lutas para todos. E você vê isso em inúmeros exemplos na palavra de Deus. E Lia, da mesma forma, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar com o que ela aprende ao longo da sua jornada, mas também com os erros e lutas que ela passa durante essa jornada. E aí a primeira luta dela, que eu quero abrir com vocês, é o sentimento de rejeição. Bom, como eu falei, Lia era a irmã mais velha de Raquel. Mas apesar dela ser a irmã mais velha e a que supostamente foi priorizada para se casar, ela na verdade é uma pessoa que está sempre em segundo plano. Primeiro que ela já é descrita lá em Gênesis 29, 17 como uma pessoa que tem olhos sem brilho, em algumas traduções olhos baços. E algumas pessoas teorizam sobre o que isso quer dizer. Talvez que ela tivesse algum problema ocular mesmo, alguma coisa que chamasse a atenção, que as pessoas de alguma forma achassem estranho ou julgassem ela por isso. Mas talvez também ela simplesmente fosse uma pessoa que tem um olhar morto, sabe aquele olhar indiferente, aquele olhar que não passa brilho, que não passa ânimo. E aí talvez você já conheceu uma pessoa assim, que você vê e você diz, rapaz, essa pessoa não se anima com nada. Nada traz brilho para o olhar dela, nada faz ela olhar assim com amor, com paixão, com força, né? Parece que para ela tudo é indiferente, tudo tanto faz. Então, não necessariamente ela tinha essa personalidade, mas talvez ela tinha esse olhar de peixe morto, né? Como a gente fala por aqui. E aí o pessoal olhava e comparava ela com aquela irmã dela que era bonita, que chamava atenção, que fazia um monte de coisa na casa, que realmente era uma pessoa de destaque. Então eu posso supor que talvez ela já passou a vida toda sendo comparada com a irmã e sofrendo o julgamento das outras pessoas. Mas aí a Lia vai e casa com Jacó. E ela pensa assim, agora eu vou me dar bem, porque eu me casei primeiro, eu tenho um cara que me ama. Só que ela é automaticamente rejeitada em favor da sua irmã Raquel, que é a mais bela, a mais esperada, a mais desejada. E aí eu pergunto para você então, com base nesse pequeno trecho, será que você também se sente rejeitado em algum momento na sua vida? Ou já se sentiu assim? Eu acho que se eu perguntar aqui, todo mundo iria levantar a mão se eu perguntasse, você em algum momento da sua vida já se sentiu rejeitado? Já sentiu que você estava em segundo lugar em relação a outra pessoa? Pode ser que você fosse genial em alguma coisa na sua vida, mas com certeza teve outra coisa que você olhou para outra pessoa e disse assim, rapaz, aqui eu fiquei para trás. E provavelmente você já ouviu dos seus pais ou de alguém da sua família, de algum amigo, alguma coisa que te machucou e te fez sentir, poxa, dessa vez eu fiquei em segundo plano, eu não fui priorizado, eu não fui amado e outra pessoa foi colocada na minha frente. E talvez você chegue aqui e diga assim, não, mas hoje eu sou muito bem resolvido, eu não me sinto assim de jeito nenhum, em lugar nenhum, de forma alguma. Aí a minha outra pergunta é assim, e quantas vezes no nosso dia a dia nós rejeitamos o outro? Quantas vezes você já rejeitou alguém? Quantas vezes você falou alguma coisa para o seu filho que fez ele sentir que ele não era digno bastante do seu amor? Quantas vezes você falou isso para a sua esposa, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo? Quantas vezes você lá no trabalho
Você não olha para aquele cara que é meio esquisito, que é meio diferente, que gosta de umas coisas que você acha estranho, e você pensou assim, não quero conversa com esse cara não. Só quero com a galera aqui que é do meu jeito. E eu tendo a acreditar que a maioria de nós fez as duas coisas já na vida com muita frequência. Que nós já nos sentimos rejeitados e a gente sabe como é ruim essa sensação, mas a gente não consegue evitar de em alguns momentos colocar essa mesma rejeição sobre outras pessoas. Porque o nosso desejo é sempre que a gente se sinta o superior, que é capaz de colocar o outro debaixo dos nossos pés, e nunca aquele que é colocado debaixo dos pés dos outros. E aí, compartilhando um pouco da minha própria vida, eu com certeza já experimentei esse sentimento de rejeição, e é algo que eu luto com uma certa constância na minha vida, e graças a Deus eu tenho um dia de cada vez buscado vencer essa luta. E ao contrário de muitos adolescentes, eu nunca passei muito por aquela fase da rebeldia, sabe? Eu estou hoje com o Ministério de Adolescentes, né, aqui com o Afonso, a Vitória, a Gleice, e a gente pega muitos pais que chegam e falam assim, me ajude, estou desesperado, não aguento mais, o meu filho não quer estudar, o meu filho está revoltado com a igreja, o meu filho está revoltado com não sei o quê. Eu digo, calma, acontece, é normal, é comum, você não é a única pessoa que está passando por isso, mas nós vamos sobreviver, vamos caminhar, vamos dar alguns passos aqui. E geralmente a gente nota também que ao longo da criação também teve muitas coisas, nem sempre, mas muitas vezes, que ajudaram a afastar esse menino daquele caminho que foi tão sonhado para ele, mas que talvez o exemplo não foi lá essas coisas. Mas às vezes não, às vezes você pensa assim, fiz tudo certo dentro do possível, perfeito não dá, mas fiz o melhor que eu pude, cuidei dos meus filhos com muito amor, ensinei tudo que é certo e mesmo assim está desviado, está rebelde. Eu nunca passei por isso. Sempre estive na igreja, cresci aqui nessa igreja, né? Quando eu nasci, meus pais já eram da IBC. Mas, acredite ou não, dentro da igreja eu fui rejeitado pelos meus amigos justamente pelo contrário, por eu ser o menino certinho. Por eu fazer as coisas que a Bíblia dizia. E aí os meus amigos do PG, da época, né? O pequeno grupo, eram os meninos que gostavam de vir para o acampamento para soltar rasga-lata, para jogar, não vou nem falar as outras coisas que eles faziam. Graças a Deus que não tem mais isso. Conseguimos banir essas coisas aqui nos acampamentos. Mas eles eram um menino bonzinho, sabe? Então eu andava no meio de vários que eram crentes, outros que eram descrentes, e eles frescavam, faziam bullying porque eu não queria fazer certas coisas, porque eu não acessava pornografia igual a eles, porque eu não desobedecia meus pais escondido, porque eu não fazia coisas sem pedir permissão. E ainda por cima, porque eu não gostava de algumas coisas que eles gostavam. Por exemplo, futebol. Nunca fui de assistir futebol. Tentei jogar, mas eu era horrível. Perna de pau total. Tentei ser zagueiro. Mas aí eu desse tamanho, com um pé 48, né? Eu chutava o pé de todo mundo. Só faltava aleijar o povo. Então, desisti, né? E aí eu gostava de coisa de nerd. Era animação japonesa, era videogame, né? Essas coisas... super-herói, coisa que agora está tudo na moda, né? Você vai na Riachuelo, só tem blusa dessas coisas. Mas quando eu era novinho, isso era coisa de nerd, coisa de gente estranha. Então, eu ouvi isso de pessoas do meu PG, de dizer assim, esse povo que gosta de tal coisa, é um povo muito esquisito, eu não vou com a cara desse povo, não sei o quê. Aí eu olhei para o menino e falei assim, ei, mas eu gosto disso aí, ó. Aí ele, não, veja bem, irmão, é porque não é bem assim e tal, eu quis dizer. Mas tu agora já foi, né? E aí, por incrível que pareça, gente, eu não me afastei de Jesus, mas eu me afastei da comunhão. Eu não deixei de vir para a igreja, mas eu tinha resistência em me aprofundar nos relacionamentos. Porque o ciclo que eu escolhi era um ciclo que não estava dando muito certo. E aí foi na faculdade que eu comecei a me soltar, a descobrir mais sobre mim, da minha personalidade, a ter liberdade para ser quem eu era. Graças a Deus fiz isso, sem precisar me render aos padrões do mundo. Mas poderia ter me rendido, né? O Senhor me preservou. Mas foi aqui dentro de um GR, depois que o meu GR começou a envelhecer, outras pessoas começaram a entrar com mais maturidade, com mais entendimento, e a gente começou a crescer. Depois a gente começou a mudança de PG para GR, a gente virou um GR misto. E foi tão maravilhoso viver ali comunhão, viver o mapa, viver relacionamento saudável e focado no evangelho com aquelas pessoas, que ali sim foi onde eu me aprofundei nos relacionamentos. Passei muitos anos nesse GR, me tornei líder dele, GR de jovens. Tem muitas pessoas que seguem aqui conosco. E foi onde eu realmente pude
encontrar a comunhão verdadeira, né? Mas antes disso, o sentimento de rejeição era muito forte. Uma outra questão que Lia lidava era com mentiras na família. Aí já não é um pecado dela, mas é um pecado de outras pessoas que respingavam nela. Como eu falei, ela já entra no casamento por causa de uma mentira e de uma enganação do pai dela. Já começa aí, tendo que lidar com um pai que é desonesto. E ela, como filha, não poder fazer nada. Mas não para por aí. Ela carrega as consequências do pecado do pai dela. Ela não só não tem como impedir as ações ruins dele, como ela tem que carregar as consequências na própria vida dela, porque ele obriga ela a entrar num casamento que não era o que ela nem o outro desejavam. E ela se torna uma esposa secundária. E pior ainda, ela arranja um marido que é igualzinho o pai dela. Porque Jacó, esse homem que era para ser o grandioso, que ia dar origem ao povo de Deus, também era uma pessoa que precisava de restauração. E ele era um enganador, um aproveitador. Eu falei que ele fugiu para essa região por uma briga com o irmão. E essa briga se deu porque ele roubou a bênção do irmão dele. Ele era o irmão mais novo. E olha só como é as coisas, né? O irmão dele era o favorecido pelo pai, pelo Isaac. Era o cara que era mais másculo, caçador, era o primogênito, era o que ia receber a bênção. E aí ele vai, o pai dele já está com a vista ruim, ele vai e coloca uma roupa peluda para imitar os pelos do irmão, coloca coisa para parecer que está com o cheiro dele, faz uma comida do jeito que ele faz, com a ajuda da mãe dele, engana o pai dele e é abençoado pelo pai. Rouba a bênção da primogenitura do irmão, o irmão fica com ódio dele, quer matar ele e ele foge. E é assim, com essa desonestidade, que ele chega até onde ele está e encontra Lia e Raquel. E Jacó era um cara que pensava tanto nesse toma lá da cá, que até com Deus ele pensa assim. Quando Deus faz uma promessa para ele e diz: Jacó, eu vou te proteger, eu vou te amar, eu vou fazer um grande povo de ti. Ele responde assim: beleza, Deus, então eu vou te seguir. Se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me der bem, se o Senhor me der uma família, se o Senhor me proteger, aí eu vou te seguir. Olha só qual é o raciocínio de Jacó. E é em volta a essas pessoas que ele ia estar, convivendo com a mentira e com a hipocrisia da sua família. E agora, olhando de novo para nós, eu quero perguntar para você: você também já descobriu, quando você era criança, talvez adolescente, ou até atualmente, que os seus pais estavam mentindo para você? Já pegou eles em alguma mentira? Já pegou eles em algum outro pecado? Eu já ouvi histórias de pessoas aqui da igreja que o pai endividou a pessoa, sujou o nome dela com empréstimos impagáveis. De pessoas que sofreram abusos dos pais, e pessoas que sofreram todo tipo de coisas terríveis. Mas eu acho que todos nós em algum momento já percebemos, à medida que a gente começou a crescer e saiu daquele olhar idealista que os nossos pais são super-heróis, a gente descobriu que eles também erravam, que eles também mentiam, que eles também tomavam decisões ruins. E a gente não sabia bem como lidar com isso. E depois a gente cresceu e se tornou também amigos, namorados, maridos, esposas, pais, avós. E aí talvez você que já tenha sido pego por seus filhos ou por outros familiares numa mentira. Mas eu quero ir além do pecado de contar uma mentira e falar do que essa vida de enganação da família de Lia fazia, e pensar que talvez muitos de nós hoje vivemos uma vida de encenação. E eu te pergunto: você já sentiu que a sua família estava vivendo uma encenação? Você já passou por uma situação como, por exemplo, você está quebrando o pau em casa, viu o carro, o percurso todinho aqui na BR brigando porque alguém se atrasou, porque fez uma coisa que o outro não gostou, e aí está todo mundo caído na ira, no palavrão, na maledicência, e aí chega aqui: pessoal, agora a gente aqui não usa muito gravata, né? Mas finge que você apertou aqui aquela gravata metafórica, espiritual, e você disse assim: agora, gente, todo mundo se ajeita aí que nós estamos na igreja, então a gente tem que ser santo. E aí vamos chegar lá e: como é que tá, irmão? Tá tudo maravilhoso, porque a minha família é uma bênção, porque eu leio a Bíblia todo dia, eu faço o meu mapa todo dia, eu acordo 5 horas da manhã, só como granola com alface e leio a Bíblia todo dia.
Porque o pastor disse que tem que comer coisa saudável. Mentira, acordou 10 horas da manhã, o culto acabava 10h10, aí o cara correu para cá. 10 horas da manhã não dava não, né? Mas comeu um monte de porcaria, veio atrasado para cá, brigando com todo mundo, aí chega aqui falando essas coisas. O que é que adianta, né? Por isso, de novo, eu falo, não adianta nada a gente colocar uma máscara se lá dentro está tudo corroído, igual o sepulcro caiado, né? Que por fora era todo bonito, mas por dentro estava tudo podre, com um cadáver dentro. O que é que adianta a gente estar lindo por fora e morto por dentro? Não adianta nada. E assim Lia estava vendo todo mundo à sua volta, e à medida que ela ia sendo contaminada pelas mentiras, enganações, destruição que a sua família provocava, ela também ia sendo destruída, ela também ia apodrecendo por dentro. Porque ela não sabia o que fazer. E como eu falei, eu não fui um adolescente rebelde, mas eu passei por esse momento que eu descobri que os meus pais não eram super-heróis, descobri que eles tinham falhas de caráter, e eles, ao revés, também descobriram que eu era o filho que, apesar de certinho, entre aspas, tinha várias falhas de caráter que eu não tinha descoberto ainda, e até hoje venho descobrindo continuamente. Mas pela imaturidade de uma ou de outra parte, seja do filho, seja dos pais, é muito comum essa descoberta virar uma acusação. Seja porque o filho começa a acusar os pais pelo que ele descobre, seja porque os pais se sentem acusados com a mera sugestão de que eles podem estar errados. Não sei se você já se sentiu assim. Alguém chegou, não precisa ser o seu filho, pode ser um amigo, pode ser sua esposa, seu marido, chegou e falou: acho que isso aí não foi legal. E aí você já se arma, né? Se fecha naquele casulo que você não consegue nem cogitar que você poderia ter cometido um pecado contra outra pessoa, e muito menos admitir esse pecado publicamente. E aí você chega aqui, tem um povo no palco falando que é um fuleiragem cheio de problemas, cheio de pecado. Aí você fica assim, vixe, agora? Se até os pastores da IBC pecam, se até os pregadores pecam, os líderes dos ministérios, tudo peca. Então, eu acho que eu também peco, né? Só não vou contar para ninguém. Vou esperar me perguntar, eu vou pensar se eu digo, né? Então, gente, em nome de Jesus, precisamos soltar essas amarras, deixar cair as máscaras do impostor que vive em nós. Porque a nossa enganação, a nossa mentira, ela destrói a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. E junto com essas mentiras, junto com essas enganações, vem também uma outra luta de Lia, que é atender às expectativas dos outros. Pense numa luta difícil de se desfazer. A gente passa a vida toda entendendo racionalmente, depois que a gente conhece a Cristo, que a gente precisa atender à vontade do Senhor. Mas é muito fácil se prender nas expectativas dos outros. E Lia fica o tempo todo tentando agradar, primeiro o seu pai, né, que ela tenta agradar, casando com Jacó, mesmo contra a vontade. Ela faz isso porque ela tem que fazer a vontade do pai dela. E depois, tentando agradar Jacó, o seu marido, a quem ela quer o tempo todo que ame ela de verdade. O tempo todo que ele valorize ela como ela gostaria. E ao buscar agradar ele, ela também se torna refém das expectativas e das opiniões de outras pessoas. Porque quando você fica tentando agradar uma pessoa, isso por tabela te faz querer agradar cada vez mais outras. Se eu tenho que agradar o Jacó, eu tenho que agradar a Raquel, que eu não gosto dela porque ela está competindo comigo, mas ele ama ela, então se eu brigar com Raquel, Jacó vai brigar comigo. E aí ela pensa, eu também não posso causar nenhuma confusão pública, eu não posso discutir com ele nem com ela, porque senão outras pessoas vão olhar para mim e eu vou ficar envergonhado, eu vou ficar constrangido, o meu marido vai ficar constrangido comigo e aí ele vai me odiar mais. Então eu preciso ficar quietinha. E aí eu também não posso ser mal vista socialmente, porque se eu fizer qualquer coisa que desagrada, ou se eu recusasse casar com ele, como meu pai queria, aí a minha família estava desonrada, então eu tenho que honrar minha família, então eu tenho que agradar meu pai, eu tenho que agradar meu marido, eu tenho que agradar minha irmã, eu tenho que agradar meus filhos, eu tenho que agradar todo mundo que está à minha volta. E de repente, ela está num ciclo terrível, vicioso, de se relacionar bem com os outros. Que coisa legal, me relaciono bem com todo mundo. Mas é por amor a essas pessoas? Não. É por pressão social, é por medo de ser desprezado, e aí não vale nada. E quando a gente olha para o nome que ela dá para cada filho, cada nome que ela dá mostra como o coração dela está distante daquilo que Deus está planejando para ela. Olha só,
primeiro filho se chama Rúben. E ela vê os filhos, só para contextualizar, a irmã dela é estéril, Raquel. Então ela pensa assim, o meu trunfo contra Raquel é que eu posso ter filhos, e ela não. E é dessa forma que eu vou vencer. E aí o primeiro filho se chama Rúben. E Rúben significa, vejo, um filho. Basicamente ela botou o nome do filho dela de filho. Não é igual eu dizer para minha irmã, bota o nome do cachorro de cachorro. Ou então de gato, né, para complicar ainda mais. Aí chama gata, é um cachorro e vice-versa. Mas aí ela botou o nome do filho dela de veja, um filho. E aí o que é que ela diz quando ela tem esse menino? Por que ela botou esse nome? Porque ela pensa, agora o meu marido vai me amar, porque vejam, eu tenho um filho. E a outra não tem. Então esse filho não é uma conquista por si só, não é uma alegria por quem ele é ou porque Deus deu de presente, mas porque ele vai ser um instrumento para ela ser melhor do que a outra pessoa. E aí deu certo? Não deu certo. Jacó continua amando Raquel como ele amava antes de qualquer uma delas terem filho. Porque ele amava Raquel, por quem ela era. E aí ela diz, vou ter outro filho para mostrar que se eu tiver dois, aí dois é melhor que um. E ela tem Simeão, que significa ouvir, ou Deus ouviu. Porque ela pensa assim, o Senhor ouviu que eu sou desprezada. E agora Ele me deu uma coisa para eu conseguir vencer esse desprezo. Não deu certo também. E ela pensa, mas no terceiro filho, você lembra da definição de insanidade, né? Fazer a mesma coisa várias vezes esperando outro resultado. Pois ela estava sendo insana naquele momento. E ela tem o terceiro filho, Levi, que significa unido ou ligado. E aí ela pensa, agora o meu marido se unirá a mim. Aí ele se uniu, coisa nenhuma, continuou do mesmo jeito, de novo, conforme esperado. E nós percebemos por essas três situações que a tentação de Lia era conquistar amor através do desempenho. Quantas vezes nós fazemos isso? Para ela o desempenho era ter filhos. Se eu tiver muitos filhos, for uma boa esposa, eu vou conquistar o amor dele. Para você pode ser outra coisa. Vou conquistar o amor das pessoas se eu trabalhar muito e mostrar que eu sou extremamente produtivo. E aí você não para mais em casa porque você é workaholic, você trabalha de manhã até de noite sem parar, achando que está sendo o máximo, e subindo de cargo, e a tua família em frangalhos. Mas você pensa, se eu abdicar de ser um grande empresário, se eu abdicar de ser o topo da minha carreira, então eu não tenho mais valor para a sociedade. E aí talvez uma dona de casa pensando assim, eu vou ser amada o quanto mais eu fizer dentro de casa. Então os meus filhos têm que ser perfeitos, perfeitamente educados, tudo arrumado. A casa tem que estar a coisa mais linda, a louça lavada, tudo bonito, cheiroso, dourado. Mas nunca é suficiente. Porque quando a gente quer conquistar amor através do desempenho, a gente sempre acha que o nosso desempenho tem que ser um pouco mais para a gente merecer. Porque a gente sempre sabe que a gente não alcança a perfeição que só o Senhor alcança. Quanto mais eu tento agradar e realizar a expectativa dos outros, mais eu vivo encenação, mais eu me torno uma farsa completa. Coloco aquela máscara de novo. Então Lia acabava se tornando igual ao seu pai e ao seu marido. Se eles eram enganadores, vivendo em mentiras, na medida que ela tenta viver, não para agradar a Deus, mas para agradar as expectativas deles, ela se torna cada vez mais um impostor do mesmo jeito. Eu te pergunto, que expectativas dos outros que estão moldando a tua vida? Que expectativas dos outros que estão controlando a forma que você vê as coisas, os valores que você tem na sua vida e a forma como você se comporta no seu dia a dia? Será que você se sente encenando em alguns momentos? Ou você tem sido quem realmente Deus te fez para ser? E o pior, gente, é que quando a gente deixa as expectativas dos outros nos tomarem, a gente torna elas nossas. Então a gente cai na quarta área de luta de Lia, que é as comparações e as expectativas autoimpostas. Chega um momento que ela não precisa mais que ninguém pressione ela, ela faz isso sozinha. Não sei se você já conheceu alguém assim, ou talvez você seja assim. Acho que todos nós somos também em algum momento em que acontece uma coisa, você começa a se culpar e uma pessoa fala assim para você, cara, mulher, para que tu está se culpando? Ninguém está te culpando, mas tu está se culpando sozinha. Ninguém está te acusando, mas tu já se condenou.
E ali ela faz exatamente isso. Ela se compara tanto com a irmã que ela cria expectativas altíssimas sobre si mesma. Ela pensa assim: eu preciso ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita. E aí vem aquela vozinha do inimigo falando lá no fundo da mente assim, ó: um deslize, eu vou ser descartado. Um deslize, eu não presto mais para nada. Um deslize e eu não tenho mais valor. Eu sou indigno, eu sou impuro, não presto mais para vir para a igreja. Não presto mais para Deus. Não presto mais para minha mulher, para o meu marido. Talvez você também seja a pessoa que faz o outro se sentir assim. Pisar em ovos a ponto de pensar que qualquer erro vai ser fatal. E pense num lar terrível que é um lar em que qualquer erro é fatal. Porque esse erro vai acontecer. Então é uma profecia destinada a se cumprir, de destruição na sua casa. E aí ali, como eu falei, por ela se sentir inferior, ela pensa que ela vai se tornar superior quando ela tiver filhos, mais filhos que a outra. E aí eu acho muito interessante como o sentimento de inferioridade ele gera como um estilingue aqui, estica e aí arrebenta lá do outro lado. Quanto mais inferior eu me sinto, mais eu quero ser superior e alimentar o meu ego para compensar a minha inferioridade. Então eu penso assim: se eu sou muito inseguro, então eu vou ser arrogante para compensar. Eu não vou mostrar para ninguém que eu acho que eu não sirvo para nada. E aí todo mundo vai achar que eu sou o máximo. Só que lá no fundo você não se convence. Então a superioridade é uma forma de compensação. A insegurança se disfarça de arrogância e você começa a buscar o valor no fazer e não no ser. Não é porque eu sou um filho amado de Deus, como a gente cantou na música. Você começa a deixar as vozes do mundo te definirem e dizerem que você é o que você faz, que você é o tanto que você dá de dinheiro, que você é o tanto que você serve, que você é o tanto que você trabalha. Em vez de você ser um contribuinte fiel, um servo fiel, um marido fiel, um trabalhador fiel. Porque é aquilo que Deus te fez para ser, e não porque alguém está esperando isso de você. E o mais louco de tudo é que essa pessoa ali, tão rejeitada, tão amargurada, se comparando o tempo todo com alguém, se achando inferior, nessa comparação, ela consegue causar sofrimento na irmã dela e fazer a própria irmã começar a se pressionar e se comparar a ela. Porque Raquel, como era estéril, ela fica assim: poxa, meu marido me ama, mas eu não posso dar filhos para ele, e a minha irmã pode, então ela vai passar por cima de mim. Então ela pensa assim: eu também sou inferior a ela. Olha só a loucura, gente. Talvez a pessoa com que você se compara também se compara com você e você nem tem noção. E aí você pensa assim: cara, aquele cara ali é tão inteligente, como eu queria ser inteligente igual a ele, ter formação acadêmica, ter conhecimento bíblico, sei lá. E o cara pensa assim: poxa, eu queria ser gente boa igual aquele cara ali, que conversa com todo mundo quer sair com ele. Para mim o pessoal só pede conselho, para ele chama para comer pizza. Eu queria comer pizza, mas ele só me chama com bucho, né? Já viu o cara que o pessoal só vai atrás com bucho? Só problema, mas ninguém chama para comer uma pizza, assistir um filme, né? E o outro cara que está lá comendo pizza, ele pensa: poxa, ninguém me pede conselho, o povo acha que eu sou burro. E eles não pensam que um pode ajudar o outro. O cara esperto aconselha o outro e o outro chama ele para o GR, e aí eles vão ter lá um pessoal para comer pizza junto, não é não? E assim a gente faz, né? Na escola, né? Muita gente talvez tente se lembrar lá daquela época em que tinha um menino estudioso, tinha um menino que gostava só de futebol e não queria estudar, e aí o menino estudioso queria ser bom no futebol, o menino do futebol queria ser esperto igual aos outros. Penso também nos casados e solteiros, né? O solteiro pensando assim: poxa, como eu queria me casar, ô Senhor, me dá uma esposa, me dá um marido em nome de Jesus. E aí o cara casado, sem propósito, sem perceber a bênção do casamento, está lá dizendo: ô Senhor, como eu queria estar solteiro, sem amarras, podendo gastar o meu dinheiro com o que eu quiser, livre para fazer o que eu quiser. E a verdade, gente, é que a grama do outro sempre parece mais verde.
quando a gente não está focado no propósito de Deus para nós. Sempre parece que o outro está melhor do que a gente, até a gente entrar no sapato dele e perceber que tem lá aquele mesmo negócio que está dando um calo no nosso pé. E em vez de ver o outro como rival, eu posso ver ele como alguém que eu posso ajudar e que ele pode me ajudar. Às vezes nem no casamento a gente consegue ver isso. Nem no casamento a gente consegue perceber que tem ali um amigo. A gente vê um rival. Fica comparando quantas vezes cada um lavou a louça. Misericórdia. Será que você tende a também se comparar com outras pessoas? Quais são as expectativas que você está colocando sobre si mesmo? Quais são as comparações que você tem feito, que tem afetado você e o outro? Preste atenção, porque isso só adoece a sua mente. E aí, compartilhando novamente um pouco da minha vida, estamos falando aqui sobre comparação, falamos sobre rejeição e falando sobre expectativas autoimpostas, né? Eu sempre lutei muito com... Isso eu só fui descobrir depois de muito tempo, né? Vivendo igreja, caminhando com outras pessoas, porque eu não entendia isso. E é engraçado, porque na adolescência, como eu era o menino que não tinha ficado com nenhuma menina, que não era viciado em pornografia, que tinha notas boas, então eu achava que a minha vida estava resolvidíssima. Aí eu descobri, aqui no CR, por exemplo, descobri uma palavra chamada segundo olhar. Descobri que é quando você tem uma mente impura e você olha para as pessoas de forma impura. E aí eu luto com isso aí. Aí eu descobri que eu podia ter o meu corpo puro, mas a minha mente não era pura. Porque a minha mente continuava pensando um monte de besteira. Aí eu descobri que eu precisava de restauração nessa área. Descobri também que eu luto com o desejo de aprovação. Que eu quero que os outros gostem de mim. E por causa disso eu tentava também chamar a atenção, para ver se as pessoas me notavam e se importavam comigo. E eu estava sempre tentando agradar os outros. Sempre tentando encontrar algo que está faltando. E aí toda vida que eu preciso discordar de alguém, principalmente confrontar, exortar, ou falar com uma figura de autoridade, e dizer, olha, não concordei com isso não, rapaz, pense no frio da barriga que me dá, gente. Só de eu estar aqui falando um monte de coisa aqui para vocês, primeira vez que eu fui pregar aqui, eu não vou nem dizer como é que foi a minha sensação, mas estava me tremendo todinho. Hoje eu já consigo vir mais tranquilo. Mas pense para chegar, pastor Armando, pastor Daniel ali, chegar, pastor, olha, não concordo com isso aqui não. Pastor, isso aqui eu acho que não está legal. Rapaz, eu posso até parecer calmo, mas lá por dentro eu estou assim, pronto, estou demitido agora. Mas aí, gente, eu aprendi que no povo de Deus a gente precisa ser verdadeiro. E não pense que por a gente viver liderança da igreja, todo mundo concorda o tempo todo com tudo. Não, a gente discorda entre nós. A gente tem opiniões diferentes, a gente sugere, mas a gente vive debaixo do mesmo corpo e submetido a uma mesma liderança. Porém, é muito difícil quando a gente precisa exortar uns aos outros, né? Quando a gente precisa confrontar uns aos outros, quando a gente precisa trazer algo à tona que é importante. E aí o povo sempre me diz, eu até falei hoje de manhã, né? Que toda vida que eu prego, a maioria das vezes chega alguém, eu posso falar as coisas mais assim, rapaz, eu estou confrontando todo mundo agora o povo vai sair daqui... cheio de lapada. Aí chega o irmão, meu irmão, você é tão manso. Irmão, a sua voz me alegra o meu coração, me traz muita paz. Mas eu só falei que todo mundo era pecador, que estava tudo errado, que tinha que se restaurar. O irmão vem dizer que eu trago paz. Rapaz, como é que pode? Aí eu tento, gente, eu juro que eu tento, mas é difícil. Mas as pessoas me dizem muito também que eu falo as coisas com amor, e realmente eu busco exortar com amor, eu busco tratar tudo com amor. Só que eu sempre preciso, isso eu mesmo, certo? Eu preciso ficar sempre pensando, eu estou falando com amor, com mansidão, ou eu estou falando com covardia? Porque existe uma diferença muito importante nisso aí. Porque a covardia é eu falar bonito, falar legal, falar sorrindo, porque eu não tenho coragem de confrontar o pecado, porque eu não tenho coragem de falar para o irmão do GR que aquilo ali não está agradando a Deus, porque eu não tenho coragem de falar para minha esposa que eu fiquei chateado. E aí eu fico vivendo uma mentira. E é possível ser manso, educado e coerente e falar a verdade em amor, mesmo exortando e confrontando, gente.
Então a gente precisa estar sempre entendendo o que é que move o nosso coração. E aí, gente, falamos aqui sobre rejeição, sobre comparações, mentiras, expectativas. E aí eu quero que você se pergunte agora, diante de tudo isso, quem é você? Quem sou eu? Pense agora de verdade. Se eu soltasse todas as minhas máscaras agora aqui no chão, se eu não me preocupasse mais com o medo do abandono, com o que é que as outras pessoas vão pensar de mim, com as expectativas que eu mesmo criei, com o personagem que eu criei para mostrar para todo mundo, quem é que eu sou? A verdade é que todas essas marcas aí que eu falei, que afetam Lia, afetam todos nós, elas produzem em nós um conflito de identidade. A gente se sente impuro, indigno, insuficiente, que a gente não é capaz de carregar os fardos que nos colocaram nos ombros. E aí a gente não percebe as bênçãos que Deus colocou na nossa frente, os dons que Ele deu para a gente viver para a glória dEle. Que a gente está preocupado em performar. Está na moda essa palavra agora, performance. Eu tenho que performar, eu tenho que mostrar serviço, mostrar que eu sou bom em tudo que eu faço. Mas como é que você tem realmente guiado os seus relacionamentos? E por que você tem feito o que você faz? Você fala a verdade em amor ou você se cala porque você tem medo de frustrar o outro? Você é a mesma pessoa em todo lugar ou você é um ator, uma atriz na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja? Você faz aquilo que é bom porque é certo ou porque tem alguém olhando, porque você vai perder o seu status e a sua imagem se você fizer diferente? Você louva a Deus porque você verdadeiramente ama o Senhor ou porque alguém está esperando isso de você? E aí eu quero mostrar para vocês o que é que Lia fez quando veio o quarto filho dela. Eu falei daqueles 3 primeiros filhos e cada um revelou de forma diferente o pecado que estava no coração dela. Mas quando vem o quarto filho, que se chama o Judá, ela disse assim, ó. A palavra diz, Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. E então parou de ter filhos. Agora louvarei ao Senhor. Ou seja, ela falou assim, agora eu não estou mais pensando se o meu filho vai agradar meu marido, se o meu marido vai se unir a mim, se esse filho é uma resposta para eu vencer minha irmã. Eu estou só pensando assim, esse filho foi Deus que mandou, agora eu louvarei ao Senhor. Eu acho isso muito interessante, porque diz logo em seguida que ela parou de ter filhos naquele momento. Talvez porque ali se encerrou aquele ciclo e pareceu que as coisas estavam resolvidas. Ela aprendeu o que ela tinha que aprender. E aí eu queria muito, gente, muito encerrar a história aqui e dizer, pronto, gente, essa era Lia e ela aprendeu isso e viveram felizes para sempre. E ela se deu bem com Jacó e com sua irmã e com seu pai e ficou tudo bem. Mas a verdade é que existe uma coisa chamada recaída, né? A gente também aprende isso aí no CR. E aí, depois dela ter esse quarto filho, passou um tempo, Raquel pega a serva dela e diz, pois agora Jacó tem filho com minha serva, que ela vai ter filho no lugar de mim. Aí Lia pega e diz, pois então tem filho com a minha serva também. E aí elas começam a brigar de novo. Daqui a pouco Lia tem mais 2 filhos, Raquel consegue finalmente engravidar. E elas continuam nesse conflito. Mas naquele momento eu quero acreditar que aquilo ali não passou despercebido de Lia. Que aquele aprendizado daquele momento continuou martelando na cabeça dela para ensinar ela pouco a pouco o que é que Deus queria falar para ela sobre a história dela. Que é o seguinte, a cada vez que ela tinha um filho, ela reconhecia que Deus estava envolvido na ação, mas ela não colocava Deus como protagonista. Ela era a protagonista da história, porque ela falava sobre como Deus ia ajudar ela a atingir as expectativas dela, as expectativas do marido e derrotar a irmã dela. Então, ela estava fazendo uma coisa terrível que todos nós fazemos. Ela colocou as expectativas dela sobre Deus, no sentido de ela espera que Deus faça o que ela quer, em vez dela se entregar à vontade dele perfeita para a vida dela. Será que você coloca as suas expectativas sobre Deus? Será que muitas vezes você pensa assim, Deus, o Senhor está mandando para cá, mas eu acho que para cá é melhor. Deus, eu sei que o Senhor tem um plano, mas dá uma agilizada aí, porque eu acho que do meu jeito é mais interessante.
Deus, eu sei que aquela mulher ali não é para mim, mas será que não dá para ela terminar o namoro dela não ali? Vou orar para ela terminar o namoro? Já ouvi isso aqui na igreja, viu, gente? Mas aí, gente, no quarto filho de Eli, ela parou tudo isso aí, as expectativas que ela tinha sobre o que Deus ia realizar para ela se sentir bem e vitoriosa. E ela disse assim: agora louvarei ao Senhor. Simplesmente gratidão e louvor, era tudo que importava. E aí foi justamente esse filho, gente, eu acho que o plano de Deus é uma coisa linda, é impressionante, né? É de Judá, desse exato filho que vem a linhagem de Jesus Cristo. E é daí que para mim veio a frase-chave dessa palavra aqui, que é: a rejeitada carregou a promessa da salvação da humanidade sem saber. A rejeitada, a excluída, a secundária, a pessoa que se comparava, a pessoa que não prestava, foi essa pessoa que Deus disse assim: olha, pois você vai dar à luz a linhagem do meu filho amado. E assim ela teve essa linhagem, da qual também veio Raabe, uma prostituta, da qual veio Ruth, uma estrangeira, da qual vieram vários personagens que a gente olharia: esses caras aí estão na linhagem do Messias, do Rei dos Reis. Se fosse uma linhagem real do mundo, só teria nobre. Mas eu acho que combina muito, gente, ter uma rejeitada na linhagem daquele que foi rejeitado pelos homens, daquele que foi abandonado pelos homens e entregue como um cordeiro para morrer, mas foi justificado por Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele foi rejeitado, e assim como Lia, assim como tantas outras ao longo da história, assim como talvez você e eu, em algum momento se sentiu rejeitado, excluído, se sentiu em segundo lugar, e sempre vai se sentir, porque você nunca vai ser o melhor em tudo. E talvez você esteja desesperadamente correndo para tentar provar alguma coisa para alguém, quando na verdade você só precisa admitir que Deus te ama sem querer absolutamente nada em troca. E aí nós entramos aqui no nosso último tópico, que é lembrar a nossa identidade. É lembrar, gente, que ao contrário dessa história que é marcada por muitos relacionamentos mentirosos, doentios, por mentiras, ao contrário dessa história, é possível sim, em Cristo, ter relacionamentos saudáveis, verdadeiros. É possível que mentirosos, pecadores passem a amar de verdade. É possível que a gente aprenda a não se comparar. É possível a gente crescer com base, não nas nossas expectativas, mas na vontade de Deus. Quando a gente entende a nossa identidade diante dEle. Quando a gente entende que nós podemos ter sido filhos e somos de pais imperfeitos, mas nós temos um Pai Celestial que é perfeito. Que nós somos casados com um cônjuge imperfeito, namoramos um namorado, namorada imperfeito, mas nós somos noiva de Cristo, que é o homem sem pecado. Então nós precisamos admitir e entender que nós não sabemos o que é melhor, mas que o Senhor sabe o que é melhor. E que esse Deus, em vez de nós colocarmos as expectativas da nossa vontade sobre Ele, nós precisamos deixar que Ele faça a sua vontade em nós. Aí, independentemente da rejeição de qualquer homem, nós teremos a graça de Deus. E como Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. E ele falou isso no momento que Paulo estava passando por os seus maiores sofrimentos. Então vamos ser como Lia, gente. Porque ela não é um exemplo de uma pessoa horrível. Ela é um exemplo de uma pecadora que até conhecia o Deus verdadeiro, que estava sendo ensinada por Ele, mas que infelizmente viu Ele muitas vezes como um instrumento para realizar a vontade dela. Mas sejamos como ela naquele momento em que ela decidiu deixar a comparação, a rejeição de lado e simplesmente louvar a Deus. E aí, quando vier o pensamento de você se comparar com outra pessoa, seja para se achar pior ou melhor do que ela, quando vier a sensação de impotência, de indignidade, de rejeição, ou talvez o desejo de excluir o outro, de julgar, lembre-se de quem você e o outro é.
Eu quero finalizar com algumas frases para você se lembrar de quem você é e de quem o seu próximo que está do seu lado é. Para você nunca se esquecer da sua identidade e da identidade dos demais que estão ao seu redor em Cristo Jesus. A primeira coisa é que você e a outra pessoa são imagem de Deus. Gênesis 1:27, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, isso já nos torna completamente iguais. A palavra diz que em Cristo não há mais escravo nem livre, não há judeu nem grego, não há homem ou mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Todos somos imagem de Deus. Em segundo lugar, é preciso entender que apesar de você carregar a imagem de Deus, ela foi corrompida por uma coisa chamada pecado. E que você nasceu com uma natureza pecaminosa, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E portanto, você e qualquer outra pessoa são igualmente pecadores e indignos de salvação. Essa é a má notícia que o Evangelho nos traz. E hoje existe um movimento de querer esconder essa má notícia e trazer o Evangelho apenas como uma série de benefícios e bênçãos que Deus vai lhe dar. Mas a verdade é que nós precisamos proclamar que sim, o pecado existe e o salário do pecado é a morte. Só que o Evangelho, que significa boa nova, ele não para por aí. E vem aí a nossa próxima verdade, que é a resposta a essa verdade terrível que nós somos pecadores e indignos de salvação. Que diz que nós podemos nos tornar filhos de Deus. João 1:12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E é importante que você que está aqui hoje, que não tomou uma decisão por Cristo, entenda isso, meu irmão, minha irmã. O direito de se tornar filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, propensos ao pecado, à morte, à escravidão dos nossos próprios desejos egoístas. Mas quando nós conhecemos a Cristo, somos libertados por Ele. Quando reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecemos que Ele se deu numa cruz pelos nossos pecados, os carregou e ressuscitou ao terceiro dia. Aí nós nos entregamos a Ele para sermos seus seguidores, nós nos tornamos filhos de Deus. Você tem essa oportunidade hoje de se tornar um filho de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus por você. E a última conclusão é que por conta desse sacrifício imerecido, nós não temos qualquer mérito para que nós não possamos nos gloriar, porque é tudo pela graça. Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Portanto, meus irmãos, no momento que você quiser se gloriar, se achar melhor que o outro, ou achar que o outro é melhor que você, lembre que você tem a mesma imagem de Deus que Ele. Lembre que você é pecador igual a Ele. Lembre que você é filho de Deus se você crê verdadeiramente nele como seu Senhor e Salvador. E lembre que você não tem mérito nenhum nisso. E você não é melhor do que ninguém por ser crente. Na verdade, você é apenas alguém que reconhece que você é completamente necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. E eu quero terminar lendo um trecho da música que a gente cantou ali na hora da oferta, e nós vamos ouvir ela novamente, que é uma música que nos lembra da nossa filiação, e para mim ela fala muito com Lia. E a música diz assim: eu sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Olha as palavras que Jesus diz para você hoje: vencedor, amigo, filho, meu, posse exclusiva minha, povo exclusivo de Deus. É isso que Ele nos faz quando nós cremos nele. E essas palavras nos fazem esquecer qualquer rejeição, qualquer comparação que possa existir nesse mundo. Então, antes da gente terminar, a gente vai ouvir essa música mais uma vez. Eu peço que vocês não retirem as cadeiras, não saiam, para que a gente possa refletir e orar sobre o que essa canção está nos dizendo. E assim a gente possa depois encerrar. Então vamos ouvir.
palavra me diz: entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz: te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz: feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. E me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Quero dar a chance de você que quer ouvir essas palavras do Senhor. Amém. Você que quer ouvir essas mesmas palavras do Senhor sobre você hoje, pela primeira vez. Que quer ser chamado também um vencedor, um filho que quer se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Eu quero te dar essa oportunidade hoje.
O vencedor não é aquele que acumula muitas riquezas, prestígio, poder, fama, mas é aquele que será achado fiel lá no fim, fiel ao Senhor Jesus. Se você quer se tornar um seguidor de Jesus, se tornar um filho de Deus hoje, te dou essa oportunidade. Levante a sua mão e declare publicamente: eu quero entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levante a sua mão e vem aqui agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. A sua chance é hoje, meu irmão. Tem mais algum ali, ó? Glória a Deus. Que todos aqueles que estão hoje ouvindo o Senhor falar com você, que sabe que no seu coração tem alguma coisa inexplicável, e Deus está te falando assim: filho, eu já estou te chamando. Eu estou te chamando para o meu povo, para o meu reino. Se tem mais alguém que quer tomar essa decisão, não perca a sua chance. Em nome de Jesus, venha agora. O melhor momento é o agora. Glória a Deus, pode vir, pode vir. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não deixe para depois. Não deixe para depois a sua chance de reconhecer a Cristo como Senhor sobre a sua vida. Amém. E mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tem mais alguém que queira tomar essa decisão ainda hoje? Eu vou terminar de falar, mas se tiver mais alguém, pode se aproximar, que vai ser bem-vindo. O reino de Deus está aberto para vocês. Eu quero te desafiar, você que já é crente em Cristo Jesus, sente que não está vivendo uma vida de comunhão verdadeira, que está com aquela máscara pesando sobre o seu rosto, que está vivendo com um impostor e não aguenta mais, que reconheça isso agora. Se você crê que você está vivendo uma mentira, se você crê que você precisa hoje se reconciliar com Cristo e dizer que quer hoje deixar as coisas velhas para trás, mesmo que você um dia já tenha confessado a Jesus, eu te desafio agora a ficar de pé, como um ato de coragem de dizer: Senhor, eu estou largando minha máscara agora. Se tem alguém nessa situação, eu te convido a ficar de pé nesse momento, e nós vamos orar pela sua vida. Tem uma pessoa ali, glória a Deus. Se tem mais alguém que deseja se reconciliar com Cristo e dizer que está vivendo um impostor, mas não aguenta mais, fique de pé. Se você não conseguiu ficar de pé, mas Deus está falando com você, peça alguém para orar com você depois daqui. Passe lá no Espaço Conexão, mas não deixe de viver o seu momento com Jesus. E fica o desafio para todos nós, meus irmãos, da gente viver uma vida entregue ao nosso Senhor, uma vida em que a gente reconhece que a nossa vontade importa muito menos que a vontade soberana dele sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar aqui pelos nossos irmãos que entregaram a sua vida a Jesus. Obrigado, Senhor, pelas almas hoje que foram salvas, Senhor, pela festa no céu por aqueles que se entregam a Ti. Te adoramos, Senhor, por cada um que recebeu o Teu Espírito Santo essa noite, Senhor, e que agora pode ser considerado em Ti um vencedor, um amigo, um filho, uma posse exclusiva do Senhor. Recebemos esses irmãos na família da fé e pedimos que o Senhor também nos leve hoje, Senhor, renovados no nosso espírito e no nosso entendimento, Senhor, como filhos Teus, lembrando que a Tua vontade é o que mais importa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, saímos daqui louvando. Amém.